Olá, estamos começando mais um episódio do Globotechcast, o seu podcast de tecnologia da Globo. Aqui a gente te atualiza de todas as novidades do mundo da tecnologia, agilidade e inovação. E hoje, eu que estou aqui, Ana Paula Demésio, para falar com vocês sobre um tema muito importante, mais um tema da nossa trilha de diversidade desse mês de junho, que é interseccionalidade LGBTQIA+. E eu estou aqui com duas pessoas maravilhosas, que é o Lucas Mandarino e o Paulo Tespes. E eu vou deixar eles se apresentarem. Fala aí, Lucas, tudo bem? Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Mandarino, eu sou analista de negócios na Globo. Já há alguns anos na empresa, entrei em 2016. E eu sou um homem gay e surdo, tenho uma deficiência auditiva. Então eu uso aparelhos auditivos que me ajudam a escutar melhor. E eu vim para falar sobre isso. E estamos aqui também com o Paulo. Oi, Paulo, tudo bom? Seja bem-vindo. E aí, Aninha? Poxa, obrigado. Tô muito feliz de estar aqui. E aí, Lucas também. E aí, galera que tá ouvindo aqui a gente, tá aí acompanhando. Tô muito feliz. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Tespes. Eu tenho 28 anos. Atualmente eu sou aqui da Estratégia de Tecnologia na Globo. Faço parte da pós-produção aqui na edição. Então, é uma experiência bem legal, né? Porque eu comecei como assistente. Eu comecei na plataforma de produção, né? Gravando novela, gravando programa, fazendo Big Brother. Então, é muita experiência que a gente tem para contar, porque, né, por ser um homem gay, por ser um homem negro, então tem toda uma questão para a gente debater aqui, né? Mas antes também é importante lembrar da nossa autodescrição, né? Exatamente. Quem vai O Paulo começa, que ele já tá falando, depois o Lucas, e eu termino com a minha autodescrição. Começando então minha autodescrição, eu sou um homem negro de cabelo black power, tenho uma mecha loura, tô sentado aqui num cenário azul, né, que tem umas formas geométricas. O quê? Hexagonais, hexagonais. Isso aí. E não tenho barba. E eu tô com uma bata africana aqui, super colorido. A cordinha da Globo. Estou sentado aqui na mesa aqui do nosso podcast, no Globotechcast. Diga, Lucas. Eu sou um homem de pele parda, estou vestindo uma camiseta preta de manga comprida, tenho um cabelo castanho escuro preto, né? Um cabelo escuro, curtinho, também não tenho barba, tenho um cara de novinho. Adorei. Também estou sentado num cenário belíssimo, temos uma belíssima mesa aí, doido. Uma bandeira aqui também, ajudando a compor esse cenário, muito bom. E eu sou a Ana Paula. Eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros, olhos verdes, e estou com uma blusa azul marinho com a escrita Globotechcast, fazendo apoio aqui ao nosso estúdio do Globotechcast azul, com as formas hexagonais, como o Paulo explicou, cinza. E aí, pessoal, pra gente começar esse episódio de uma maneira bem tranquila ali e todo mundo entender o que a gente vai abordar aqui, explicando um pouquinho do que é a interseccionalidade, eu peguei aqui fazendo uns estudos e para poder passar isso de forma clara. E é exatamente o estudo da sobreposição de uma interseção de duas ou mais opressões que alguém ou uma pessoa podem sofrer. Um exemplo claro, né? Uma mulher branca, ela pode sofrer um machismo, um homem preto, ele pode sofrer racismo. E uma mulher preta, ela pode sofrer ao mesmo tempo machismo e racismo. Então, com isso, essas opressões que se somam e ficam maiores do que as somas das partes. E aí, a interseccionalidade é exatamente isso. Hoje a gente está aqui com o Lucas, como ele falou de início, ele é um homem gay e tem deficiência auditiva. E aí, eu queria entender um pouquinho, Lucas, porque ontem a gente bateu um papo super legal, eu acho que é super válido da forma como foi tratada e conduzida toda a sua deficiência auditiva. Eu falei de uma situação que eu acho que explica muito bem o que foi, como que a interseccionalidade está na minha vida, né? Eu, na época da adolescência, eu ouvia de algumas pessoas que faziam bullying, fala que nem homem. E aí isso pra mim chegava de duas formas. Ele tá falando fala que nem homem porque ele percebe que eu tenho dificuldade na fala por conta da surdez. Sim. Ou ele tá falando fala que nem homem porque, tipo, claramente eu sou viado. E aí eu ficava, tipo assim, é um ou outro. Porque na minha cabeça ainda poderia ser um ou outro, mas na real é os dois. É que soma, né? Uma coisa junto com a outra. Exatamente. E aí vem com uma força maior ainda. E isso te afeta, né? Vai afetando ao longo da vida.
A questão da fala, eu disse, eu tenho essa dificuldade por conta da surdez, mas os meus pais, eles descobriram que eu era surdo quando eu era muito pequeno. Então eu fiz fono boa parte da minha infância e da minha adolescência, e isso me permite ter uma fala mais regular, né, vamos dizer assim. Pra mim, imperceptível. Não, Tá. total. Acho que Total. Nossa, eu já ouvi muita gente. eu acho Você total. é brasileiro? Porque você parece... Você só fala... Eu acho total, Você assim. tem um sotaque diferente. Mas eu toda hora tô trocando um L pelo R, ou o inverso também, o R Mas pelo aí L. eu também troco, e aí... Não. Mas eu acho que, assim, é super imperceptível pra mim. Super tranquilo. Mas isso porque eu tive esse privilégio muito grande, que foi de conseguir, dos meus pais conseguirem bancar uma fonoaudióloga durante muito tempo, bancar também o uso de aparelho auditivo. Aparelho auditivo, o SUS oferece, mas para quem não pega pelo SUS, o aparelho auditivo é muito, tipo, é estupidamente caro. Acho até meio errado que seja tão caro assim. Eles tiveram a chance tiveram condições de bancar, então eu usei aparelho desde muito novo. Com 3 anos eu já estava usando o meu primeiro aparelho auditivo e, enfim, continuo usando até hoje. Já perdi alguns quando era criança, inclusive. Na piscina de bolinha caiu. Deve ser uma... É uma Não, fiquei experiência. Cara, minha mãe fez a festa, esperou a festa acabar e esvaziar a piscina de bolinha e não achou, eu perdi um lado. Meu Deus. Ah, esqueci de mencionar isso. A minha perda auditiva ela é bilateral, então eu uso o aparelho dos dois lados. Porque tem gente que é só de um lado. E aí, entrando já também em outros pontos, né, de interseccionalidade, muito se fala hoje... A gente está aqui, né, na Globo, nós 3 trabalhamos aqui na Globo, e muito se fala em contratar pessoas da diversidade para trabalhar dentro da empresa. Mas eu acho que, como o Paulo comentou em uma palestra, não sei se foi uma palestra ou um encontro. Então, o que aconteceu no ano passado? Eu participei de um evento chamado Líderes do Futuro, Líderes do Amanhã, que era promovido pela Companhia de Talentos. Sim. E aí eu fui indicado, junto com mais 2 amigos, né, a participar desse evento, que foi lá em São Paulo, foi bem legal, onde, enfim, eu conheci várias outras empresas. E numa das dinâmicas que aconteceram nesse encontro, que foi uma tarde toda, uma manhã toda, alguma coisa assim, a gente foi separado em grupos, né? Grupos, sei lá, de 5 pessoas, 6 pessoas. Sim. E cada pessoa de uma empresa diferente. Olha que doido. Cada pessoa de uma empresa diferente. Benchmark. E aí, tipo, tinha o rapaz da Descomplica comigo, né? Da Universidade Descomplica, que era o CEO, ou então ele tinha algum cargo bem legal lá. E tinha Banco Santander, enfim, tinha outras empresas. De vários segmentos. De vários segmentos. Tinha a Mondelez também, né? Que faz de produto alimentício, né? De comida e tal. Então, eles separaram em grupos e aí lançaram algumas questões. Por acaso, a pergunta ali era como é que poderia fazer para a empresa ficar mais próxima do funcionário, como é que o funcionário poderia se sentir mais próximo da empresa. Como que ela está se estruturando para receber, né, as pessoas. Sim, como ela está se estruturando. Mais acolhedor e inclusivo. Isso. E aí a gente debateu alguns pontos, conversamos alguns pontos, e aí depois, né, na etapa seguinte desse encontro, algumas pessoas falaram, e foi quando eu tive uma fala bem legal, né? Eu posso continuar? Pode? E aí eu tive uma fala bem legal, que era sobre a questão... Era junho, vai fazer um ano, fez um ano agora, vai fazer um ano. Né? Era o mês de junho de 2022, e eu falava, gente, tá aí o mês de junho. E a sua empresa, ela tá fazendo alguma coisa? Ela só tá falando, eu apoio a diversidade, eu tô aqui para contratar pessoas da diversidade, mas quando essa pessoa entra, ela vai entrar e vai se sentir acolhida, ou ela vai entrar e sentir um baque? Caramba, onde é que eu tô? Quem são essas pessoas? Porque eu tava vivendo numa bolha que não é possível que seja assim. Enfim, isso foi a minha fala, que a empresa ela tem que ter um cuidado de, quando contratar a pessoa da diversidade, ela também tem um cuidado para receber bem essa pessoa, para preparar as pessoas que já estão nessa empresa. O ambiente tem que estar preparado. As pessoas que já estão aqui têm que estar preparadas, eu acho. Eu ouvi uma fala muito similar a essa que você teve, de uma cantora chamada Jupe do Bairro. A Jupe do Bairro, há uns anos atrás, ela veio para um encontro na Globo para falar sobre a temática LGBTQIA+. E na época, assim, a Globosat, que era uma outra empresa do Grupo Globo, não tinha... se não me falha a memória, não tinha nenhuma pessoa trans
contratada na empresa. E aí ela trouxe essa questão que é assim, que não é só contratar, porque você tem que promover um ambiente que seja seguro para a pessoa. Né? Exatamente. Porque imagina, você sai para trabalhar, tipo assim, para tomar, enfim, com todo o respeito, mas para tomar porrada da vida, sabe? É muito complicado. Entrando nesse ponto, né, de ambiente e de ter um ambiente saudável para que o funcionário e o funcionário, qualquer pessoa, né, qualquer pessoa. Ontem eu conversei com o Lucas e eu acho que eu acompanho uma drag que ela é surda, é a Kitana, eu não sei se você acompanha. Não conheço ainda. Ela é maquiadora, ela fazia vídeos no YouTube, hoje ela tá mais pro Instagram. Mas ela sempre falou que as pessoas não podem olhar para uma pessoa que tem algum tipo de deficiência ou que tenha um estereotipo diferente do seu, né? Com pena. Ou não. Nossa, isso cara, é terrível. porque todas as pessoas, elas são iguais com algumas limitações. Eu tenho limitação, Paulo tem limitações dele, você tem as suas, e cada um vai ter um tipo de limitação, independente se tem algo ou não, entendeu? E aí, nesse olhar ponto... complacente é terrível. Exatamente. E aí, eu entro num ponto, como a gente estava conversando aqui ainda há pouco, eu tenho 6 meses de Globo aqui, e eu me senti muito acolhida, porque eu senti que o ambiente foi bem estruturado para o que eu estava esperando. Os nossos grupos de diversidade, eu acho que é a primeira empresa que eu venho, né, que tem os grupos de afinidade de cada comunidade. E aí eu venho com uma pergunta: como que a empresa hoje te faz se sentir acolhido e como parte do todo? Eu entrei na Globo, antes de trabalhar na Globo, eu trabalhei numa empresa de telecomunicações. Eu não era assumido, eu ouvia algumas coisas muito desagradáveis. E aí, quando eu vim pra Globo, eu botei na minha cabeça que eu não ia ficar no armário. Então, tipo assim, no segundo dia, eu já contei pras pessoas. Eu vim com uma camisa escrito orgulho. Eu acho que Pronto, já avisou, cheguei. Eu acho que ficou bem Sim, resolvido, bem resolvido. Não vou ficar com isso internalizado. Exatamente. E eu tive uma recepção que foi incrível, que eu confesso que eu realmente não esperava, porque eu tinha tido uma experiência anterior tipo, tão ruim, tão traumática, tão, enfim, terrível, que eu me senti muito abraçado, muito acolhido, e acho que isso vem na Globo, especificamente, porque é uma empresa de comunicação. Então você tem, de repente, você já trabalha muito com conteúdo. Sim, eu acho verdade. Que isso faz diferença, né? Talvez a experiência não seja tão positiva se for num banco, por exemplo, ou se for numa empresa de telecomunicações. E aí que entra a área de RH, fazer esse trabalho de diversidade e inclusão tipo, de uma forma mais extensa ainda, né? E hoje a gente tem muitas pessoas que estão se especializando em diversidade e inclusão. Eu acho que as empresas, né, no todo aí precisam se preparar exatamente, fazer esse trabalho para poder direcionar todo mundo da maneira correta. E aí eu tive muitos parceiros de trabalho, colegas de trabalho, que foram acolhedores, foram receptivos, me trataram com todo o respeito. Então, eu chegava segunda-feira e eu contava do meu fim de semana de forma honesta, de forma transparente. Na empresa anterior eu não contava, eu não fazia, ninguém sabia o que estava acontecendo na minha vida pessoal. Só chegava, era bom dia, boa tarde, boa noite, boa tarde, vamos obrigado. trabalhar, boa noite, era embora, entendeu? E aqui tem os planos também que são legais de descontos ou ajuda com a questão de aparelhos. Gente, pra quem não sabe, quem trabalha na Globo, a Globo tem um benefício chamado auxílio órtese ou prótese. A Globo permite você comprar anualmente um par de aparelhos, ou dependendo de qual for sua deficiência, alguma outra coisa. Se eu não me engano, acho que é até 25 ou 30 mil, um desses dois valores. Uhum. Bem legal. Bom. Não, é incrível. É incrível o benefício. São poucas empresas que têm, tipo, com esse valor, entendeu? Uhum. Porque o aparelho auditivo é muito caro. Eu tenho esse par aqui, tá aqui na mesa junto comigo, ele custou 23 mil reais. Caramba. E a Globo pagou. Sabe, eu não tive que gastar nada, porque a Globo foi super parceira nessa comigo, entendeu? E comprou esse aparelho pra mim. É um aparelho, tipo, de última tecnologia, super moderno, entendeu?
Então, empresas que não tenham esse programa, por favor, passem a ter. Importantíssimo, né? Exato. É, Paulo. E contando aqui um pouquinho da minha experiência, né? Porque eu sou da tecnologia. Exatamente. Que daí aí já é um outro recorte também, né? Porque você, se eu não me engano, amigo, você é do... Eu cuido pra quem não sabe, eu cuido dos contratos de canais pagos, especificamente agora para marketing e conteúdo digital. Oh, poderoso. Dos canais pagos. Ele manda e desmanda lá. Manda e desmanda, é o Até dono. parece, gente. Parece. Então, mas agora, sobretudo, falando fazendo um recorte aqui na tecnologia no geral, não só na Globo, mas na tecnologia no mundo, no geral, do mercado de trabalho da tecnologia, né? Contando um pouquinho da minha história, eu me formei como técnico em telecomunicações no período de 2009 até 2011. Fiz o curso técnico de telecomunicações, beleza, tranquilo, feliz, me formei, comecei uma faculdade de telecomunicações, mas eu falei, não tô gostando da área de tecnologia, vou sair. Aí eu saí, e aí eu fui pro mundo do teatro, fui pro mundo artístico, fui fazer teatro, enfim, fiz um curso, fiz várias coisas assim, espetáculo, e beleza. E foi justamente nesse período, quando eu comecei a ter mais uma consciência de um todo da sociedade, onde eu comecei a entender mais sobre questões da comunidade LGBTQIA+, também, comecei a entender mais questões de resistência, de grupos de minoria, né? Comecei a realmente ser uma pessoa mais engajada em situações sociais. E aí eu me fechei, né, naquele mundinho, tava lá no teatro, fiz uma faculdade de teatro também, fiquei 6 anos numa faculdade de teatro. Gente, que irado. E aí... Só que beleza, veio a pandemia, né? Aula online, foi quando pintou a oportunidade de vir pra Globo através do programa de oficinas. Muito bom. A gente Sim, tá aqui. que Oficinas tem Globo. é do EG, não é isso? Então, isso aí. Tem um programa de oficinas, até bom pra quem tá ouvindo. Como é que faz pra entrar na Globo? Gente, tem um programa de oficinas que eles abrem assim periodicamente, né? Não tem assim data certa, de 6 em 6 meses. Não. Abre quando tem essa disponibilidade. E aí tem oficinas, abre oficina para vários lugares. Às vezes abre oficina para assistente, que foi o que eu entrei. Abre oficina para câmera, abre oficina para design, enfim, abre oficina para cenografia. Oficinas são abertas periodicamente. Eu entrei numa dessas oficinas. Portas de entrada para empresa, oficina e programa de estágio. Isso aí, então, estagiário. oficina é quando você já é formado, mas não tem experiência, e o estágio é quando você está cursando. Isso aí. Oficina já é para graduados, então. Isso, já é pessoa formada. Pode ser graduado na faculdade no ensino superior, ou pode ser graduado, ou pode ser só um curso técnico. Que foi o meu caso, foi curso técnico. Nossa, que legal. Tem que ver aí os Eu não sabia disso. Eu também não. Tem que ver os pré-requisitos, aí você, estando ali dentro, você se candidata e passa por todo aquele processo de seleção que é natural já de qualquer empresa. Mas beleza. Voltei para tecnologia, porque um dos pré-requisitos era um técnico de telecomunicações. Olha que dor, que eu fiz há 10 anos atrás, porque eu entrei em 2020 na Globo. Beleza, entrei na Globo em 2020, tinha feito curso técnico em 2011, finalizei. 10 anos depois de passar pelo teatro, pela área artística, como é que é voltar para tecnologia? Porque eu tava numa bolha. E a tecnologia que já mudou muito em 10 anos. Voltei. E quando eu voltei, eu via que tinha um movimento da Globo, da diversidade. Era justamente quando estava numa transição. Já era uma só Globo, já era fundido, mas estava naquele processo. Era mais meio de pandemia, estava ainda aquelas coisas meio caminhando, entendendo como é que vai fazer fluir com a pandemia. Entrei nesse período. Entrei no furacão. E aí eu fui justamente, primeiro eu fiz um Big Brother, né? Fiz um Big Brother legal, bacana. Foi o da pandemia? Foi de da 2020? Juliette. Não, fiz o 21. 21, Arrasando, já chegou com... fiz o Big Brother da Juliette, na Luz. Bacana. Juliette e Gil do Vigor. Olha isso. Pois é. E aí, beleza. Acabou o Big Brother, fui pra novela, fui gravar novela. Aí, na época, tinha Verdades Secretas 2... nos Tempos do Imperador, Um Lugar ao Sol, enfim, Criança Esperança tinha esses produtos que eu fui fazer. Só que quando a gente cai na operação de novela, a gente vê um perfil muito específico, são de pessoas, ainda mais no meu setor que era de assistente, a minha função era descarregar o caminhão, a minha função era tomar conta dos refletores, dos equipamentos de luz, então a minha função tinha a questão mais artística, né, de alinhar o refletor, né, ajustar, mas também tinha a questão braçal, né, e tinha a questão do machismo, porque quando a gente caiu nessa área, né, quando eu caí nessa área, é um lugar extremamente machista. Praticamente não tinha mulher trabalhando. Não tem. Quer dizer, hoje já tem. Hoje já tem. Mas na época, era pouquíssimas, não tinha. Era sempre um machismo exacerbado. Quando a gente parava assim numas rodinhas de conversa, a gente falava, gente, não acredito que eu tô ouvindo isso. Objetificação da mulher. No momento de... E aí, agora é o ponto. Você tá numa roda de conversas, 10 homens aqui conversando. Aí estão falando sobre a família. Minha mulher fez aquilo, não fez aquilo. Aí pergunta pra você é casado? E aí? O que você responde? Fica nervoso. E aí, conta ou não conta? Pois Exatamente, aquele nervosismo que bate. Será que vão entender? E aí, tipo, eu vou mentir? Vou mentir?
Mas eu entrei não vou mentir, não vou fingir ser nem preciso, não vou fingir ser uma coisa que eu não sou. Então, sempre que me perguntavam, eu falava. E por eu falar com naturalidade, eu sentia um certo estranhamento, não sei o que, caramba, aí fala assim, normal. Só que a Globo, ela estava investindo em palestras, fazia workshop, palestra online. E ela obrigava as pessoas a irem, tá? Bota essa galera toda aí pra fazer. Vai lá, vai fazer um curso aqui pra entender como é que funciona aqui a comunidade LGBTQIA+. Estruturar vai lá fazer quem já tá aqui. Sim. Pois é, vai lá fazer pra você entender como é que acontece o racismo estrutural na sociedade. E eu sempre ia nesses... A gente sempre aprende, claro. Eu já sabia muitas coisas que isso falava nessa palestra, mas eu sempre ia para ver justamente a reação das pessoas que estão lá e que não têm acesso entre aspas, porque acesso todo mundo tem, né? É só pesquisar. Falta o interesse. Quando não tem interesse, enfim, mas quando a pessoa é às obrigada, vezes ela falta vai. só empatia mesmo. O interesse até tem, mas a empatia que... E aí eu vi o pessoal indo nessas palestras, nesses workshops, aí entendiam. Aí hoje eu já sinto que mudou um pouco também, entendeu? Porque começou a entrar mais gente, não era mais só eu, ou mais 5, mais 10. Começou a entrar mais gente. A Globo tem alguns programas de seleção, tem o Empregue Afro, a gente já teve parceria com Transemprego, não vou lembrar o nome, que é uma organização também que já ajudou a Globo, que é para fazer essas seleções específicas de pessoas pretas, de pessoas trans, de pessoas LGBTQIA+, que é para trazer essa galera para dentro da empresa, entendeu? Pois é, e teve também uma reunião assim que eu vi que quando faz a seleção, tem um olhar atento para a questão da diversidade, que é o que você comentou, tem um olhar atento. Então, assim, não é certo que seja 50% pessoas da comunidadade LGBTQIA+, ou pessoas da diversidade vão entrar. Não tem esse fechado. Sim. Mas muitas pessoas vão entrar, porque na minha oficina, eu olhava para o lado, tinha muitas mulheres para tecnologia, tinha muitas pessoas da comunidade LGBTQIA+, também. Então, no grupo que entrou comigo, eu já me senti representado. Quando eu entrei, eu percebi que ainda estava na transição. E conforme eu fui passando os anos aqui na empresa, né, eu via mais gente entrando, daí as pessoas conversavam, e aí veio o grupo de afinidades, assim, né, de forma oficial, que a gente pode até comentar depois do grupo de afinidade aqui na Globo, né, falar dos eventos que a Globo produziu no ano passado, principalmente aqui a área da estratégia de tecnologia, produziu os eventos específicos em cada data que foi celebrada, né, com essa categoria da diversidade. Então eu comecei a ver esse movimento e eu realmente comecei a ver a diferença. Mas no início realmente eu senti um baque, né, porque estava justamente aí no período da transição. Já aconteceu, por exemplo, olha só, de eu ficar sabendo que eu já fui pauta de uma reunião da equipe, por exemplo. A equipe saiu para almoçar, né, a equipe toda E começaram a falar de você. Daí eu tinha um amigo, né, que me falou depois, teve um momento que a gente comentou ali no almoço, sabia que o Paulo é gay? Aí as pessoas falaram, o Paulo é gay? Eu não sei. Que situação é essa? Mas por que eu tenho que ser o tema do almoço? Então, essa é a questão. Mas tem essa questão do machismo que acontecia, entendeu? Porque pra eles, não sei o que acontece, eu também não sei explicar muito bem, mas isso já aconteceu comigo, eu já senti na pele. Aconteceu também nessa questão de falar você é casado? Eu falei, tenho um namorado. Eu sou uma pessoa comprometida. Aí eu falei, qual é o nome dela? Aí eu falei, então... Já sempre pressupõe feminino. Então, eu falei, então, na verdade não é dela, é dele. Aí falou, é dele? Não, beleza. Não, se você tá feliz, tranquilo, não sei o quê, beleza. Eu falei, tá que bom. bom, né, que eu tô feliz. Aí falou, mas toma cuidado. Mas cuidado para quem você vai falar isso, né? Porque não é todo mundo que entende, não sei. A pessoa falou com a intenção de me proteger, mas... Mas ela não é isso. Nossa, isso acontece até mas não é isso. A pessoa que vai ouvir isso, que ela não tem que se afetar de nenhuma forma, porque eu não sou limitado por ser uma pessoa gay, por ser uma pessoa negra, ou então ser uma pessoa com deficiência, eu vou executar aquela função tão bem quanto, ou melhor. Sim. Então, Exatamente. não existe essa questão. Tem que entender que realmente as coisas estão desassociadas, né? A sua capacidade técnica é uma coisa, o seu estudo que você teve ao longo da vida para enfim, se tornar esse profissional, não tem nada a ver com... Ou tem em algum momento, né? Mas sobre o fato de você ser gay ou não, se você é hétero ou não, se você é bi ou não, se você tem alguma deficiência ou não, isso as coisas não estão ligadas dessa forma, né? Tipo, então porque ele é gay, de repente ele é melhor. Ou pior. Ou então porque ele é gay, ele não vai conseguir pegar peso, não vai conseguir pegar um refletor de 20 quilos. Gente,
que é isso? Olha, um monte de besteira. E aí é quando a gente pensa na luta que a gente tem ainda, não só de empresa, mas da sociedade, porque tem todo um caminho a ser trilhado muito, muito longo para que as pessoas enxerguem as pessoas como pessoas. Enxergar o outro como o outro. Não é porque eu não sou igual a você que... Ah, não, eu sou melhor que você, não, cara. Não, com certeza. Ninguém é melhor do que ninguém. E eu comecei a entender isso mais quando a liderança ela realmente começou a engajar mais nesse quesito. Por exemplo, pelo menos eu sempre tive lideranças assim muito inclusivas, pessoas que me paravam para conversar, para ouvir minha opinião. Então, partindo isso da liderança, a gente consegue ver que começa a dar efeito para as pessoas que estão como assistente depois, porque vai chegando. Demora a chegar, mas vai chegando. Mas depende muito da liderança estar engajada nesse tema para fazer com que as pessoas que estão ali na sua gestão também participem, entendam e estejam ali. E aí, nos grupos de afinidade, nos eventos que aconteceram no ano passado, são momentos que me fizeram me sentir um pouco representado aqui na empresa, né? Um pouco não, me sentir representado aqui na empresa e saber que a gente está nessa luta para mudar aqui dentro, que a gente está nesse processo que é lento, né? Porque não é um processo rápido, não dá pra gente fazer assim muito rápido, mas a gente tá caminhando num ritmo que a gente consegue. São centenas de anos construídos aí que a gente tem que agora desconstruir, né? Realmente vai ser um processo demorado, a gente tá sobre uma estrutura muito patriarcal, muito machista, muito LGBTQ-fóbica, né? Muito capacitista. Racista. Demora muito. Racista. Por exemplo, questão de líderes negros, por exemplo, não só na Globo, mas no mercado de trabalho em geral. Sim. Né? Como é que tá isso? Né? Tem essa estimativa? Na empresa anterior, onde eu trabalhava, a gente acabou entrando num tema exatamente de não, mas aqui não temos racismo. E aí a minha esposa num determinado momento, virou assim, quantos líderes você tá vendo aqui? E aí a pessoa respondeu, eu tô vendo... E era um homem, né? Heterocis e tal. Eu tô vendo fulano. Quantos desses são negros? Aí ele virou e falou assim, Eram quase 7 que ele falou. Eu falei. Aí ela falou, tá, beleza. E aí agora a gente vai para outro ponto. Quantas mulheres negras, líderes, você tá vendo aqui? Aí ele olhou e falou, nenhuma. E era uma empresa, e era uma empresa grande, uma empresa que atende o Brasil inteiro. E aí são esses pontos que a sociedade, quando eu falo de um caminho muito longo para a sociedade, é exatamente isso, é parar e olhar e falar assim, cara, não tem ninguém, vou colocar aí, né? Reparar que está todo mundo ali, é todo mundo do mesmo jeito, do mesmo coisa. Acontece alguma coisa aí, porque outras pessoas não estão acessando. De tirar uma foto da sua empresa para entender o quão diversa ela é ou não, né? Exatamente. 50% da população brasileira é preta. Aí você olha para sua empresa, tem, lá, 5 pessoas pretas num mundo de 20 mil. É isso. 5%, entendeu? Exatamente. Você tem que fazer esse exercício de tirar uma foto. Tem uma empresa muito famosa que uns anos atrás literalmente postou uma foto nas redes sociais e eram só homens brancos, héteros, né? A empresa foi canceladíssima, mas, enfim, serviu de aprendizado porque, na sequência, eles começaram a fazer... Eles começaram a enxergar e falar, cara... Colocaram várias iniciativas para trazer diversidade para dentro da empresa. E é exatamente esse ponto. Por que as outras pessoas não estão conseguindo acessar aqui? O que está acontecendo que elas não estão conseguindo chegar aqui? Tem algum processo, né, da empresa ali estava errado. Pois é, por isso que eu acho que agora, quando o RH, quando está contratando essas pessoas, esses estagiários, esses oficineiros, essas pessoas que estão entrando agora, já com um olhar de, sei lá, 50%, ser membros da diversidade, ou então mais que isso também, né? Porque não dá para também colocar só 50% da diversidade e depois os 50% ser de homem hétero cis, né? Não dá para ser assim também. Mas quando a gente vê a contratação acontecendo, a gente vê que o processo está acontecendo, porque essa pessoa que foi contratada agora, daqui a 2 anos, 3 anos, ela vai estar talvez, né, numa outra posição, daí já vai ter entrado mais gente e vai começar realmente essa mudança. Lembra, esse negócio que a gente falou de ser uma mudança que vai demorar, esse é um exemplo muito bom, porque assim, a gente vai contratar agora um estagiário, vai contratar uma pessoa que está entrando na oficina, só que até ela ter conhecimento, tempo de casa, para conseguir chegar num cargo de gestão demora, porque, enfim, a vida profissional isso, demora um tempo. Mas ela entrando agora, em algum momento a gente vai conseguir chegar... A chance está aqui. Chegar numa mesa de diretoria e ver que, tipo assim, metade dali é preto, entendeu? E claro que a gente gostaria, assim, no mundo perfeito, no mundo ideal, no mundo lindo, a gente gostaria que isso já acontecesse. Desde sempre. Queria muito.
mas a gente está jogando o jogo conforme está dando as cartas pra gente. Se, infelizmente, é esse o processo, então vamos fazer esse processo ser o melhor processo e o mais rápido possível, desde que a gente consiga organizar ele tudo. E eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui dentro, de fazer esse movimento acontecer, porque tem que estar em movimento. O Paulo falou sobre os grupos de afinidade. A Globo tem 4 grupos, não sei se todo mundo sabe, mas tem o UNA, que é um grupo de afinidade para mulheres, tem o Globuntu, que é o grupo de afinidade para pessoas pretas, tem o Ser Mais, se não me falha a memória, acho que é Ser Mais. Né? É Ser Mais. É Ser Mais, né? Acho que ser mais, sim. Que é o grupo de afinidade para pessoas com deficiência. E por último temos o Somos, que é o grupo de afinidade de pessoas LGBTQIA+. São 4 grupos incríveis, estão fazendo um trabalho muito bacana na empresa. O Paulo falou, a gente fez ano passado, acho que todos os grupos chegaram a fazer um evento nas suas datas mais importantes, né? O do Somos, que é o grupo que eu faço parte. A gente fez no ano passado, dia 28 de junho, a gente vai fazer esse ano em junho novamente. É um evento interno para todos os funcionários, todo mundo pode assistir de casa. A gente vai tentar algum lugar que tenha plateia, algumas pessoas vão poder ir presencialmente também. E aí a gente vai trazer pessoas da casa, talentos conhecidos, né? A gente está tentando alguns atores, apresentadores, jornalistas, e também talentos que não aparecem na câmera, né? Que estão por detrás, na área administrativa, na área de operações, também para falar, trazer seus relatos, suas experiências. A gente vai promover uma roda de conversa. Já dando um spoiler. Ok. Tá dando spoiler. Teremos 2 mesas, uma com o tema acolhimento familiar, Olha que legal. muito, e a outra com protagonismo trans. Muito bom. 2 temas super Importantíssimo. interessantes. Muito, Então, quem tá na Globo, quem trabalha na Globo, assista, porque vai ser bom. Muito legal. E junto com esses grupos de afinidade, com esses eventos do ano passado, também vieram documentários, que a área de estratégia é verdade. e tecnologia, Bem lembrado. ela está promovendo. Teve o documentário, né, pro Dia da Mulher, a Dia Internacional da Mulher, teve um documentário específico para isso, teve um documentário também voltado com recorte para a comunidade LGBTQIA+, e teve também um documentário da pessoa com deficiência. Esse ano a Estratégia de Tecnologia está produzindo já o documentário com recorte racial, que deve sair lá para novembro, né? Soube que você tá dirigindo, inclusive. Olha que arraso. Falando spoilers, mais um spoiler. Temos spoiler. Temos spoiler. Paulo dirigindo o documentário. Com certeza vai vir um negócio incrível. Né? Estamos aqui no processo de produção, de fechamento de personagens, de roteiro final, mas a ideia é que a gente justamente passe, né, pelas 5 globos, né, de 5 estados, lá de São Paulo, Recife, Minas, Brasília e aqui no Rio de Janeiro também. Sim. E fazer um compilado, um documentário bem legal. A gente está bolando várias coisas legais realmente para deixar de legado para a empresa, não ser só um produto audiovisual que a gente está fazendo aqui para impactar pessoas, que já é muito bom, mas a gente quer deixar um legado para que isso se perpetue nos próximos anos. São entendeu? as boas práticas, né? São então as boas práticas para o futuro. Hein? Então a gente está trabalhando, a gente está bem animado. E aí em novembro, então com certeza vai estar bombando. Vai sair. A gente vai ter muito conteúdo bom. Inclusive, eu quero ir na Premiere, na data de estreia, lançamento. Vou te convidar também. Opa, aí, ó. É isso aqui. Essa questão de grupo de afinidades, enfim, de trilhas, né? Como você falou. Em março a gente teve uma trilha, um episódio sobre mulheres na tecnologia. E foi muito legal. Eu conheci mulheres maravilhosas. Inclusive, falando de tecnologia, eu conheci a Vanessa Rodrigues lá do EG, e ela falava, cara, minha equipe antes só tinha eu de mulher, e hoje já tá ali páreo, ali, né, meio a meio, então é uma evolução muito, muito boa de ter. Pois é, e falando de mulheres, é até bom, eu lembrei disso aqui agora, porque na estratégia de tecnologia tem uma área chamada maquinária. Poucas pessoas sabem da maquinária, porque tem luz, tem câmera, tem áudio, e tem a maquinária. A maquinária é o que nos proporciona, por exemplo, se eu quiser colocar um refletor pendurado aqui nessa parede, a maquinária ela vai exemplo, furar essa parede para conseguir fazer a coisa, entendeu? Sim. Para a estrutura. A maquinária ela faz a estrutura. Preciso gravar uma câmera num carro em movimento. Ela vai preparar toda uma estrutura para botar ali na frente do carro para a câmera não cair. Então, a maquinária é super importante. A maquinária era dominada por homens. E agora que a Globo tem área de maquinária, tem mulheres na maquinária também. E eu vi esse processo de transição porque eu cheguei a captar algumas imagens quando esse pessoal que entrou na oficina de maquinária participou, que tinha mulheres. E aí eu falei, eu percebia quando eu comentava com outras pessoas da maquinária, tá vindo aí uma galera legal, tá vindo aí mais mulheres e tal. Aí vinha a pergunta, mas será que a mulher ela vai conseguir carregar esse peso todo?
Mas ele tem que entender que, claro que vai. E quem define isso não é a pessoa, não é você que tem que definir se ela vai carregar o peso ou não. Se ela tá nessa função e ela topou estar aqui, é porque ela é capaz de estar aqui. Exatamente. Então ela vai pegar sim. E ela vai pegar e ela vai te ajudar. É porque falar, a gente vai trabalhar dobrado. Não vai trabalhar dobrado. Não, pô. É uma equipe. Exatamente. É essa mentalidade que a gente tem que colocar, né? Que a gente vem macetando assim na cabeça das pessoas, para elas entenderem que ali tá para somar, você não vai trabalhar mais. As pessoas podem fazer o que elas quiserem. Não é você que vai limitar se ela pode ou não pode. Se ela pode estar num cargo de liderança, se ela pode estar numa presidência, se ela pode estar numa diretoria, se ela pode estar na maquinária, se ela pode estar em qualquer outro lugar. Se a pessoa está, é porque ela quer e ela tá lá porque ela é capaz de estar lá, entendeu? E aconteceu muito isso na questão da maquinária lá, da tecnologia. Daí eu lembrei, porque você Mas é muito importante. Excelente exemplo. E aí, lembrando, né, essa questão de alguma área ou algum local ser dominado ali no caso de homens ali, né, da maquinária. Eu tava vindo pra cá hoje e eu tava pensando, né, nessa questão de interseção, que a gente pode sofrer algum tipo de preconceito por um ou mais pontos, enfim, a partir do momento eu lembrei da minha adolescência, né, infância e adolescência ali, que é uma época que a maioria das pessoas sofrem algum tipo de bullying. E aí, por exemplo, no meu caso, uma mulher lésbica, e eu sempre fui gorda, então eu sempre sofri algum tipo de bullying, e eu nunca tinha um grupo, né? Porque eram divididos em grupos. Eu olhava o recreio, eram vários grupos. Eu não me enquadrava com as meninas que sentavam para conversar e ficar olhando os meninos. Eu tinha uma afinidade maior com os meninos, às vezes, porque tava ali pra jogar alguma coisa, que eles estivessem jogando ali. Geralmente, a gente jogava... Tinha um espaço no meu colégio que dava pra jogar uma bolinha pequena, então eu tava sempre ali. Só que mesmo nesse meio onde eu era acolhida, eu também sofri algum tipo de bullying, que era, lá vem vamos, a menina macho, vem sapatão, não sei o quê. Então, nesse ponto, a gente sente uma exclusão quando a gente olha ali. Até no filme Moonlight, eles tocam nesse ponto da solidão ali, porque você às vezes não é chamado para todos os aniversários, você às vezes não tá em todas as festinhas ali. Nas festinhas do colégio, às vezes, era raro você ter algum momento que você tava ali com todo mundo, porque é muito difícil ter que se encaixar sempre. E se encaixar, e ficar tendo que se encaixar em algum lugar é muito ruim. Eu acho que nesse ponto vocês devem ter também algum... eu ia comentar algum ponto, duas né? coisas que eu realmente... Eu saí do armário muito novo, né? Eu fui tirado do armário, minha mãe descobriu que eu gostava de menino, já era muito pequeno, isso foi super traumático, mas não vou falar disso agora. Mas eu tinha também essa questão na escola de que eu não via ninguém que eu me espelhasse, que eu olhasse e falava, exatamente, me identifico com essa pessoa. Não tinha. Eu estudava numa escola religiosa, numa escola católica, né? E aí tive essa mesma situação. Isso só foi melhorar pra mim quando eu entrei pro ensino médio. Quando eu entrei no ensino médio, eu mudei de escola, fui para uma escola que não era religiosa, e aí eu, de cara, encontrei um grupo que eu falei, é a minha turma, é a minha galera. E essas coisas aconteciam mesmo eu nunca tendo ficado com nenhuma menina. Eu fui ficar com uma mulher com os meus 18 anos. Não foi na adolescência, não foi no colégio, foi com 18 anos. Eu terminei a escola. Exatamente. Então, sempre acontece, né? E o segundo ponto que eu ia comentar é que na minha infância, na minha adolescência, eu tive uma carência muito grande de modelos, de referência, sabe? Tipo, no conteúdo, com em certeza. Revista. Eu não via ninguém, então eu não sabia como que eu deveria agir. Então eu agia muitas vezes de acordo com os meus colegas da escola. Então, tipo assim, vamos pra uma festinha, ficar com meninas. Eu não queria, mas eu sentia uma pressão social, porque... Acho que é isso que tem que fazer. Então tá, vamos fazer, entendeu? Mas... Exatamente. Eu só queria estar na festa pra comemorar com as pessoas. Só isso. Eu senti muita carência, assim, de exemplos, de referência de pessoas, sabe? Essa questão de referência, eu acho que até agora a gente tá mudando, né? Tá melhorando. Com, por exemplo, mais pessoas pretas sendo referência. E tem pessoas... E são pessoas extraordinárias que sempre deveriam estar ali. No lugar de referência, enxerga o outro com empatia, como eu falei lá no início. Eu acho que às vezes a pessoa ela sabe, ela pode buscar a informação, mas ela não quer ter a empatia, porque para ela é mais fácil
É mais fácil ela continuar vivendo no mundinho dela ali, fechado, onde todo mundo é perfeito. Ela pode fazer o que ela quiser na rua, ela pode andar de mão dada com a filha dela, que ninguém vai julgar. Ela pode entrar onde ela quiser, da maneira que ela quiser, e sair como se ninguém tivesse ali prestando atenção nela. Então, essas opressões que estão ainda na sociedade, às vezes machucam. E essas pessoas precisam ter empatia. Eu acho que é nesse ponto, né? Não, sem dúvida, com certeza. E trazendo aqui minha experiência também, né? Agora vamos aqui no outro recorte. Recorte periférico. Isso Agora, aí, exatamente. Aqui, escola, eu nasci em Fortaleza, sou nordestino. Mais o recorte, nordestino, sou nordestino. Mas eu vim pro Rio no ano de 2000. Desde então tô aqui no Rio desde os anos de 2000. E eu morava no Complexo do Alemão, que é uma comunidade que tem aqui, né, na periferia, lá na zona norte do Rio. E aí eu sempre estudei em escola pública, sempre. Eu nunca pisei numa escola particular, não sei nem como é isso. E estudando em escola pública já é uma outra pegada, porque tinha uma galera que também já morava ali no Complexo do Alemão, né, que é uma galera que estava estudando também ali junto comigo. Então eu percebia que elas tinham um perfil muito específico, né? Por exemplo, os meninos estavam jogando bola, falando besteira, falando muito de futebol direto, futebol não, porque o Flamengo não, porque o Vasco faz aquilo não, porque o Fluminense, Botafogo, futebol, mulher. E nunca foram temas, assim, que me interessavam muito de falar. Me apetece falar sobre, eu né? até gosto de futebol. Teve uma época que eu gostava muito de futebol, eu sou vascaíno, né? Então teve uma época eu também. Teve uma época que eu curtia tá muito aqui futebol. Mas teve um período que eu me afastei um pouco do futebol, né? E aí, o que aconteceu? Eu nunca fiquei nesse grupo de meninos, por exemplo. Eu sempre ficava com as meninas, tava falando de qualquer outra coisa, falando de programa de TV, tava falando sobre novela, que eu achava mais interessante. Mas olha que doido, naquela época já me taxavam como aqui o Viário da Sala, Exatamente, é exatamente só isso. porque eu não estava jogando futebol ou ficou falando de Flamengo e Vasco ali com eles. Não. Então a gente já cresceu com essa mentalidade. Principalmente o homem, né? O homem, quando ele tá crescendo, ele não pode chorar, né? Porque o homem não chora. Ele não pode ser um pouco mais delicado, porque já é viado. Não pode estar fazendo essas coisas, entendeu? Tem toda essa pressão que a gente cresce. Aí fala, e as namoradinhas? Gente, não tô nem pensando em namoradinha. Como assim namoradinha? Vai namorar quem? Tô curtindo minha idade. Só tô curtindo minha... Não sei nem o que é isso direito. Mas sempre vem que... como é que tá as namoradinhas? Como é que tá não sei o quê? Mas eu gostava de falar, era de música, gostava de falar de Beyoncé, gostava de falar de música pop, gostava de falar sobre isso. E com propriedades, porque, né? Meus amigos, eles falam com propriedade de música pop, às vezes eu me interesso em saber, mas eu falo, cara, conheço a gente muito, sabe tudo. cara, exatamente. Meu passatempo atual é passar o fim de semana assistindo a turnê Renaissance, meu Deus. Você sabe que ela vai vir pro Brasil. Eu tô até preocupado com isso. E aí eu já tô marcando aqui de ir pro show também. Então, isso vai acontecer. Mas o que aconteceu na época? Eu era taxado nessas questões, então já me excluíam, já me isolavam. Excluíam, exatamente. E eu ficava com as meninas e assim, fui seguindo a vida. No meu ensino médio, encontrei um grupo bem legal também, né? Claro que a gente não falava desses assuntos, a gente focava em outros assuntos, mas nunca me taxaram de nada, entendeu? E só foi na época do teatro mesmo, quando realmente eu estava tendo uma consciência social do que é viver em sociedade, que eu realmente comecei a me abrir mais e comecei a perceber que a vida ela não é fechada numa caixinha. A vida não é fechada numa caixinha. A gente pode realmente ser aquilo que a gente sente que é, independente da pressão que vem da sociedade ou não. Então eu sofri muito isso. Agora, com outro recorte da questão racial, por exemplo, eu já cansei de ser o único negro no mesmo ambiente. Ninguém percebe isso. Eu tenho que falar, gente, vocês perceberam que eu sou o único negro aqui desse restaurante que chamaram a gente? Vocês perceberam que tem aqui no hotel tomando café da manhã? Uhum. Estamos aqui no hotel tomando café da manhã. Se tem 30 pessoas tomando café, tem eu e mais um negro. E as pessoas não percebem, só percebem quando eu falo. Sim. Porque meio que naturaliza, né? É o racismo estruturalista. É muito naturalizado. E aí, a partir daquilo, que aquilo te incomoda, falou, por que não tem pessoas negras aqui? O que eu tô fazendo para mudar isso? Isso é certo? Eu tô me sentindo confortável com isso ou isso me incomodou? Porque se você se sentir confortável com isso, algo tá estranho. Agora, se você... Talvez você faça parte do problema. Talvez você poderia se movimentar mais ali para tentar mudar essa situação, porque o racismo, a homofobia, quem criou
Não é o gay, não é a pessoa negra. Quem criou são as pessoas que não aceitam, por alguma razão, não aceitam a pessoa do jeito como ela é. Porque acha que pode ser inferior, pode ser menos competente, menos produtivo. Então, isso aconteceu muito comigo, entendeu? Eu também sofri isso quando eu era mais novo. Exatamente. E eu acho que infelizmente, é comum de E é uma pessoas época tão boa que você tá descobrindo tanta coisa. Mas E aí a muito de gente nós acaba... não sendo, né? A gente acaba não tendo. Pra mim, tiveram bons momentos, existe, mas às vezes pensar, fala assim, porra, cara, era tanta coisa que eu passava que hoje eu entendo como algum tipo uma opressão que eu sofria, mas que na época, né, do meu ensino fundamental ali, para a sociedade era normal. Hoje não, hoje a gente tem pessoas que enxergam isso e falam e mostram para as que acham que é normal, que falam, cara, não é. É a questão do preconceito ali, né? De se você não é contra aquela pessoa que está proferindo algum tipo de preconceito, se você não se posicionar ali naquela hora, você está sendo a favor. Você está sendo conivente. Exatamente, você está sendo a favor, porque um exemplo claro tem uma criança em cima do morro e ela solta uma bola. Se você não parar aquela bola ali, você vai ser contra aquela criança, porque vai ser a mesma coisa que você pegar, dar um bicão e a bola continuar rolando. Então o preconceito esse exemplo fica bem claro na minha cabeça, tipo, se eu não falar alguma coisa ali naquela hora, se eu não me posicionar, eu tô sendo a favor daquele preconceito e tô apoiando aquela pessoa que tá ali proferindo milhões de... A gente tá num ponto que não dá mais só pra você ficar quieto, né? Você precisa se posicionar, você precisa falar, você precisa ser anti-homofobia, anti-racista, anti-gordofobia, anticapacitismo. Não dá mais pra você ficar em silêncio vendo a coisa acontecer. Exatamente. Entendeu? Pois é, e nada melhor do que a gente estar numa roda de conversa, a gente poder falar assim, tem o meu namorado, fiz aquilo, pô, a gente saiu. O alívio que dá. Postar no Instagram e ser tranquilo, pessoal, pô, parabéns. Que situação legal. O hétero, por exemplo, ele nunca teve essa sensação. Ele não tem esse peso. Entendeu? A gente para pra pensar, o hétero não sabe o que é sair do armário, ele não faz a menor ideia do que significa isso. Toda a pressão social que acontece. Então, nada melhor quando a gente tá numa roda assim, que nos acolhe. Leve, né? Leve, que a gente pode comentar assim, sem medo de preconceito, coisa que. E sabe? O que deve ser sempre. Deveria ser sempre, é o normal, né? É o normal de todo. E, cara, eu acho que voltando aqui no ponto que eu lembrei agora que a gente falou, que você comentou ontem, de algumas pessoas que usar o aparelho é complexo. Ah, sim, tem... Eu acho super legal pra falar, por conta de você, enfim, você comentou que muitas pessoas desistem na reabilitação, e aí como que foi pra você? A perda auditiva, ela pode chegar de várias formas, né? Tem gente que já nasce, eu já nasci com a minha surdez, mas tem gente que por algum motivo de saúde acaba ficando surdo, né? E aí, eu sei que para essas pessoas é muito complexo você fazer o processo de reabilitação sonora, passar a usar aparelho, porque, gente, sendo muito franco, usar aparelho é muito ruim, é muito difícil, é muito cansativo. Usar aparelho o dia inteiro, você fica com dor de cabeça, né? Então tem muita gente, principalmente gente mais velha, desiste, em certo ponto desiste de fazer reabilitação e prefere ficar, tipo, surdo, prefere não interagir mais, não participar das conversas com família, com amigos, porque realmente é muito desconfortável, entendeu? Eu tive a chance de usar aparelho desde pequeno, então a minha... enfim, não foi uma reabilitação, porque essa já foi a realidade que eu nasci, né? Mas, por exemplo, o som do aparelho e o som sem aparelho são muito diferentes. O som com aparelho, ele é mais sintético, às vezes dá cacofonia, dá chiado, né? Tem um filme, eu comentei, né? Ontem tem um filme, pra quem nunca assistiu, vale muito a pena assistir, chamado Som do Silêncio. Tá por aí em alguma plataforma, vocês procurem. E a última cena... a história desse filme é um cara baterista, ele fica surdo, né? Do nada. E aí ele precisa, enfim, reagir, ver o que ele vai fazer. Então ele passa a usar um implante coclear, ele estuda a língua de sinais, passa a se comunicar dessa forma também. A última cena desse filme, ele tá muito cansado dessa reabilitação sonora, de usar o implante coclear, e aí ele desliga o implante coclear e vem um silêncio, daí que vem o nome do filme, o som do silêncio, que é um silêncio que é muito confortável, sabe? É um descanso que você tem. Eu acho essa sensação incrível.
enfim. Nossa, que legal saber essa experiência. É. Eu não sabia disso, não. Vou até assistir esse filme depois. E Assista, vale. eu acho que vale muito a pena. Eu procurei ontem, quando eu cheguei em Assistiu? casa. Comecei a assistir, mas aí já tava um pouco tarde, mas eu achei... Não, eu cheguei mais tarde, né? Mas eu, curiosa que sou, né? Comecei a ver ali, aí começou a me prender. Eu falei, não, cara, eu vou... Deixa eu pegar 3 horas da manhã. Exatamente. Prestar atenção no filme direitinho. Pô, mas né? eu gostei bastante, assim. Eu Acho que é o válido, filme sim. ganhou o Oscar, eu não tenho certeza, mas eu acho que ganhou. Ele indicado, eu tenho certeza que foi. Indicado eu também tenho certeza que foi. Eu não lembro se ganhou também. E aí, falando de filme, né? Como que funciona hoje para as redes sociais, enfim, a questão de conteúdo acessível. Hoje a gente já tem bastante conteúdo acessível. Eu vi essa semana... essa semana não, né? Já tem um tempo. Recente. Que uma das plataformas de streaming aí tinha lançado... Estava com uma série. E essa série já tinham duas temporadas. Nas 2 temporadas tinha a parte da legenda em português, né? Pra um conteúdo acessível. E na 3ª temporada eles não colocaram. Oxe. E aí foi exatamente esse ponto de conteúdo acessível. Hoje a gente já tem a sua grande massa, incluindo, né? Vem com legenda, a maioria. Eu acho que a legenda já tá mais normalizada. Acho que a maioria dos conteúdos tem. Pros streamings, né? Pros streamers. E nas redes sociais. Nas redes sociais. E das redes sociais, isso é um exercício que as pessoas têm que fazer, né? Que é de tornar o seu conteúdo mais acessível. Então, se você vai postar um vídeo, um Reels, um Story, não sei o quê, legendar o seu conteúdo. Porque vai ter gente que vai assistir aquilo e não vai ouvir, né? Não tem como ouvir. Então você tem que legendar para a pessoa entender do que você está falando. Então tem diversos influenciadores por aí, diversas marcas também, que já produzem o seu conteúdo pensando na acessibilidade, então postam um conteúdo já com legenda. Mas tem muita gente que eu precisa adoro quando fazer, tem legenda, porque eu não fazer preciso ativar o som. Eu adoro. Maravilhoso. Às vezes eu fico rodando, passando o dedo rolando no Reels do Instagram, quando não tem legenda. Vai Próxima. Vamos pra próxima. Porque entendeu? a maioria... Eu adoro quando tem legenda, principalmente porque, tipo, eu não preciso ativar o som ali, eu consigo ler. Então, é um exercício que todo mundo deve fazer. Eu acho que todo conteúdo tem que ter um conteúdo acessível para que ele alcance ainda mais pessoas, já que ele é um comunicador, que se aquela pessoa é uma pessoa comunicadora, ela precisa pensar de que forma ela vai atingir mais pessoas. Então, e não é como antigamente, que era super difícil. Hoje em dia você fazer legenda é molezinha, tem um monte de programa. Que faz automático. Tem até. aplicativo que faz automático, já gera legenda. Eu acho que o próprio Instagram, dependendo da modalidade que você for gravar, o próprio Instagram já oferece a opção de hoje gerar em dia eu acho que já oferece uma legenda automática. Teve numa última atualização, eu acho que sim, na questão de gravar vídeo ali. Isso, ele gera a legenda de forma automática, tá ali, bicho. É só você usar, entendeu? E ter esse olhar consciente de promover um conteúdo realmente mais acessível, entendeu? Para todo mundo poder consumir, não ser um conteúdo excludente que uma parte da população não vai conseguir assistir. Aí o negócio de legenda, eu assisto tudo legendado, até conteúdo nacional. Se você bota lá no Globoplay, vou ver uma novela, boto legenda, vou ver um filme, boto legenda, conteúdo nacional mesmo. Para eu poder entender, porque eu ouço, muitas vezes acontece isso, eu ouço, mas eu não entendo o que eu estou ouvindo. Eu tenho uma dificuldade de decifrar o som que está chegando no meu ouvido, entendeu? Então a legenda que me ajuda nisso, Ajuda a leitura labial me ajuda muito nisso, entendeu? Eu sempre converso com as pessoas sempre de frente para fazer leitura labial, entendeu? Melhor, parece um segundo ouvido. Mas é isso aí. Ainda mais que ele cresceu assim, né? Ele foi fortalecendo esse lado da leitura labial, né, também. Nossa, eu tenho um amigo, curiosidade, né? Eu tenho um amigo que ele sabe que eu sei fazer leitura labial. E aí, às vezes, a gente tá, tipo, numa roda de conversa, ele quer falar alguma coisa só para mim. Ele só olha para mim e fala sem fazer som. E aí eu entendo tudo que ele tá falando. Às vezes uma fofoquinha rápida, não sei o quê. Aí ele, você viu, não sei o quê. Mas sem falar nada. Eu maravilhoso. leio, eu falo, viu? Ninguém percebe. E ninguém vê, tipo assim, as pessoas veem que ele tá falando comigo, Lógico, ninguém entende o que ele tá falando, né? E você perfeitamente, ele de primeira, acabou, não precisa repetir, acabou, viu? Gente, estamos chegando no finalzinho, e aí eu queria saber
O Lucas, eu lembrei que ele tem algumas recomendações. Eu não sei se o Paulo tem recomendações ou indicações, ou pessoas me procurem nas redes. Mas o Lucas, a gente conversou aí no início que ele tinha algumas recomendações e é importante aí pra falar. Não são muitas, não, mas a primeira era assistir esse filme O Som do Silêncio. Isso. Muito válido para as pessoas terem uma visão do que é ser surdo. Eu acho que ele é muito bom nesse aspecto. E aí eu queria também falar de uma autora que, gente, me deu branco o nome dela, mas se vocês procurarem nas redes sociais, etc., vocês vão achar. Ela assina como Crônicas da Surdez. Crônicas da Surdez. Ela é uma autora, acho que ela já escreveu, se não me engano, 3 livros. E é uma influenciadora, uma mulher hétero, cis, branca, mas que ela fala muito sobre a surdez. Ela perdeu a audição ao longo da adolescência. Hoje em dia ela usa implante coclear. E ela começou a falar de um negócio que eu acho muito interessante nessa realidade da surdez, que é o armário da surdez, que foi um negócio que eu nunca tinha parado para pensar. Os meus pais, eles sempre trataram a minha surdez como uma coisa muito pequena, de forma muito privada. Então, assim, poucas pessoas sabiam que eu era surdo. Assim que eu tive a oportunidade, eles me colocaram para usar um aparelho, chama intra-auricular, que é um aparelho que fica para dentro do ouvido. Nossa. Então, ninguém vê que você está usando o aparelho. Parece um pouco um ponto eletrônico que o apresentador usa. É como se fosse um ponto eletrônico. Ele era bem para dentro, ninguém via. E eu tive muita essa dificuldade de me perceber, de me entender enquanto pessoa com deficiência. Isso é uma coisa que eu estou evoluindo super recente, sei lá, de 2, 3 anos para cá, entendeu? Bem assim. E muito por conta dela, que eu estou saindo desse armário da surdez e falando para as pessoas, cara, eu sou surdo, entendeu? Eu não vou ouvir bem, não vou ouvir, não ouço bem. E tá tudo bem, eu uso meu aparelho, etc. Mas eu não falava isso para ninguém. O meu processo de seleção para Globo, de estágio, eu não contei. A minha chefe e o meu gerente não sabiam que eu era surdo. Eu fui contar para eles dias depois, porque em algum momento fica nítido. Né? A pessoa acaba percebendo. Ai, essa história é terrível. Mas você tinha medo de você talvez não entrar por causa dessa... Sim, super, porque o mercado de trabalho às vezes não, muitas vezes é excludente, né? Uhum. Então, eu tinha essa preocupação de não falar, porque de repente não vão me contratar, entendeu? Porque pode ser, vão ver como uma coisa negativa. Eu consigo uma pessoa normal, entendeu? Entendi. Então, Eu dei uma pesquisada rápida aqui. Crônicas da Surdez, é a Paula Pfeiffer. A própria. E ela tem um Instagram que é Surdos que Ouvem. Surdos que ouvem isso. Exatamente. Crônicas da Surdez, então, é o nome do livro. Ela escreveu um livro chamado Crônicas da Surdez é o nome do livro e a autora é a Paula Pfeiffer. Ela é ótima. E a recomendação para todo mundo fazer conteúdo nas redes sociais acessível, gente. Legendem tudo. Era Isso aí, incluam mais pessoas para que mais pessoas consigam te assistir. E o Paulo, nosso menino maravilhoso, tem que seguir, gente. famosíssimo. Tá o nosso influenciador para seguir. Nosso influenciador. Isso. Diga, Paulo. Falando dessa questão da acessibilidade, eu lancei no LinkedIn, né? Porque eu uso bastante o LinkedIn. Eu lancei uma série lá chamada Crônicas do Paulinho, onde eu fiz alguns contos, né? Contando assim do mercado de trabalho, das experiências da pessoa que trabalha numa empresa grande. E aí, o que acontece? E aí eu coloquei Libras. Boa. Eu contratei uma empresa de Libras, né? Porque era um formato que eu gravei, sei lá, em 2, 3 dias. Gravei tudo. São 18 episódios. Gravei tudo. E aí eu mandei... São textos tipo 2 minutos. E aí eu mandei o vídeo completo, né? Para uma empresa de Libras. E aí me mandaram um vídeo, né? Com a de cada videozinho. E aí foi bem legal. E aí a recepção foi bem legal, porque as pessoas falaram, nossa, que legal que tem Libras, porque não é muito comum. E tem legenda também. Tem legenda, tem Libras. Boa. E tem toda uma questão lá que eu fiz. Aí eu tô lançando assim aos poucos lá no meu LinkedIn. Então, de recomendação que eu tenho pessoas estudem, né? Pesquisem, tem dúvida, gente, vai... Aprendam. Tem dúvida, pesquisa. Conhecimento porque, assim, nunca é demais. E não tem pra onde fugir. Num vídeo você consegue entender várias coisas de um mesmo assunto. Sigam pessoas, assim, influenciadores que possam te ajudar a ter esse conteúdo diário ali na sua rede, né? Pode seguir a gente também aqui no Instagram, no LinkedIn. No LinkedIn eu uso bastante. Recentemente, é legal também falar...
porque é um posto de representatividade, né? Recentemente saiu uma lista no LinkedIn, que eles lançam assim periodicamente, de perfis assim relevantes para seguir. Boa. E no final do mês passado, né, em maio, dia 31 de maio, lançou uma nova lista, que são de profissionais da próxima geração, que falam muito sobre a próxima geração e tem muitos conteúdos relevantes a publicar no perfil dessa pessoa. E o meu nome saiu nessa lista, né? Olha só, falei, nosso aí, ó. Paulo, nosso influenciador. Nossa E aí foi influência. bem legal, porque eu trago assuntos da minha vivência aqui na Globo, das minhas experiências, porque, gente, o LinkedIn não é pra gente só falar da empresa, é pra falar da sua Exatamente. experiência. LinkedIn também não é só pra procurar emprego. né? Não é só pra procurar emprego. São é pra, experiências. é pra você falar, olha, gente... Boas e ruins. Boas e ruins. Exatamente. Antes, olha só, vou contar uma história rapidinho, porque tá acabando, só rapidinho pra vocês entenderem como as coisas fazem sentido no final. Antes de entrar, eu entrei na Globo em outubro de 2020. Em agosto de 2020, 2 meses atrás, eu fiz uma entrevista para uma produtora para ser assistente de edição. Mas eu não passei. Aí eu me senti mal, caramba, não passei nessa entrevista de emprego, sou um péssimo profissional, pá. 2 meses depois eu comecei na Globo, porque daí abri o processo na Globo e passei na Globo. Talvez se eu tivesse entrado naquela produtora, talvez não estaria aqui hoje. Exatamente. Entendeu? Então tudo tem um porquê. E quando eu publico isso no LinkedIn, as pessoas têm uma esperança, tipo, não aconteceu hoje, não passei na entrevista hoje, mas tem algo melhor pra mim no futuro. E é essa mensagem que eu tento passar muito no meu perfil, nas minhas redes, e é isso que tem feito todo esse movimento que tem acontecido lá no meu perfil, até mesmo na rede social, que também é muito bom pra empresa, porque eu comecei a mexer no LinkedIn justamente quando teve o programa de pessoas embaixadoras, que são pessoas que falam no seu perfil com o apoio da empresa. Os posts lá são meus, alguns posts são em parceria com a Globo, mas ali sempre tem uma parceria, um apoio muito legal desse programa que acontece aqui na empresa e que também sempre visa pessoas da diversidade. Tem muitas pessoas negras, muitas pessoas da comunidade LGBTQ+, tem pessoa PCD e também tem muitas mulheres também, né? Obviamente. Exatamente. Então é bem legal. Sou muito grato à Globo por ter essa oportunidade de pessoas embaixadoras que depois veio lá no meu perfil do LinkedIn. Então a dica que eu deixo é estudem, pesquisem. Estou muito feliz de estar aqui, muito grato. Eu que agradeço vocês. Eu acho que é essas considerações. Sigam o finais Paulo, aqui. eu vou botar o Sigam. arroba deles, mas LinkedIn é Paulo Tespes e o Instagram... Também, é tudo Paulo Teste. Aí, ó. Coloquei esse nome aí. Porque ele é influencer, ele tem... maravilhoso. Ele tem conteúdos muito legais, gente. Então, relevantes, eu acho que... e vale muito a pena você ir lá conferir. Então, finalizando aqui, se você tem algum comentário, alguma pergunta, alguma sugestão, fala com a gente. O nosso e-mail eu vou deixar aqui embaixo, é o globotechcast@g.globo. E se você está acompanhando a gente pelo YouTube, curte, comenta, ativa o sininho, que a gente está publicando, principalmente nesse mês de junho, episódios toda semana. Então, pode procurar aí que a gente tem episódio, tem conteúdo. E se você estiver no Spotify ou em outra plataforma de áudio, você deixa sua nota, sua avaliação lá. 5 e também estrelas, no né? YouTube, nota máxima. no YouTube, comentem, vamos interagir, vamos conversar. Então, a gente vai ver tudo que vocês deixarem lá, tá? Muito obrigada, pessoal, e até o próximo episódio. Obrigada, meninos. Beijos! Beijo!